Casa da Fé. Pastor Antônio Fonseca. Boa noite, a paz. Hoje a nossa última aula sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. Na próxima aula ao vivo, que será, se Deus quiser, na quinta-feira à noite, nós vamos estudar eclesiologia, doutrina da igreja. A pedido dos nossos internautas, eu pedi para sugerir uma matéria, então eles querem saber sobre o que é a igreja física, a igreja como corpo místico de Cristo, a igreja individual que somos nós, as ordenanças da igreja, o batismo, a ceia, tudo isso nós vamos tratar na quinta-feira, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Bom, então se prepare, a matéria está no módulo 5, quem já é nosso aluno, módulo 5. Mas a matéria de hoje está no módulo 4. Escatologia, doutrina das últimas coisas. E o ponto de hoje, nós já estudamos o que é escatologia, métodos de interpretação escatológicos, escatologia individual, o reino de Deus, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a grande batalha do Armagedon e o anticristo, tudo isso nós já estudamos. E hoje nós vamos concluir, vamos estudar o milênio, o juízo final e a eternidade e concluir o assunto. Vamos trabalhar, gente? Chega de moleza, deixa eu voltar na tela principal. Muito bem. Bom, voltei aqui. Que bênção, o pessoal está chegando, cada dia está aumentando o número de participantes, isso é muito bom. Graças a Deus o nosso trabalho é interdenominacional, independente da sua denominação. É do Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, presbiteriano, de algum grupo menor, neopentecostal, pentecostal, tradicional, não importa, a comunidade, o nosso ensino, ele é o cristianismo histórico. Nós ensinamos a ortodoxia cristã. Tá? Os pontos que nós ensinamos aqui, eles valem para todas as denominações. Por isso que nós vamos estudar, se Deus quiser, a partir de quinta-feira, eclesiologia, doutrina da igreja. Então nós vamos falar de contribuição, vamos falar das ordenanças, do corpo eclesiástico da igreja, como deve ser. Tudo isso será tratado a partir de quinta-feira. Quinta-feira agora já, tá? Será a primeira aula. Bem, então vamos aqui para o nosso slide de hoje. Hoje nós vamos falar do milênio. Bem, eu já falei aqui que existem dois métodos de interpretação da palavra de Deus, principalmente a escatologia. A interpretação literal, que é realmente o que o texto está dizendo de forma literal. E a interpretação, que eu falei aqui, alegórica. Tá lembrado disso? Aí eu cito sempre um exemplo do Rio de Janeiro. Todo mundo já viu falar, independente de religião, do carnaval, a maior festa pagã do planeta Terra. Mas ali eles trabalham com alegoria. Então, quando você vê o desfile, com certeza já viu alguma coisa em televisão, ou até mesmo na sua cidade, aquele carro alegórico, o importante não é o carro em si, que está fazendo o transporte. O que importa ali é a alegoria, porque aquela alegoria conta uma história, ela não conta uma mentira. Por exemplo, aquela alegoria vai falar do descobrimento do Brasil. Então, ali existem profissionais, professores de história, antropólogos, pessoas de todas as ciências para mostrar, quer dizer, ela tem que transmitir aquela informação. O desfile daquele carro vai demorar 1 hora, então durante aquela hora tem um enredo, tem até música, mas é tudo profissional para transmitir aquela história de forma que o público entenda a mensagem. Então isso é alegoria.
tá? Não é uma mentira, não é uma mentira. Eles transmitem uma história por meio da alegoria. Então a alegoria é uma coisa correta, não é pecado a alegoria, e a Bíblia é rica em alegoria. Por exemplo, leia o profeta Ezequiel, não tem outro jeito, precisa trabalhar com alegoria. Apocalipse tem alegoria também, tem texto que não tem como interpretar a não ser de forma alegórica. Isso é importante. Agora, o aluno me questionou por e-mail, porque eu disse na aula passada, normalmente o charlatão, o falso profeta, o mercenário, aquele que está registrado, que Jesus falou, mas um versículo bem claro é Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele parece que é, mas não é. E Jesus também chama de mercenário. Então veja, estes homens, eles utilizam, normalmente, eles não trabalham com texto literal, eles trabalham com alegoria. Então eles vão lá no Antigo Testamento, pegam um texto, transporta para a nossa realidade de forma alegórica, mas com um objetivo de tirar dinheiro do povo. Foi isso que eu falei. Mas em momento algum eu disse que a alegoria é errado, que a alegoria é pecado. Não, nunca falei isso aí. Eu falei que estes falsos profetas normalmente utilizam disso. Então observe, você que está participando das minhas aulas, preste atenção. Agora quando você vê um programa de televisão, um programa de rádio ou até mesmo ao vivo, quando o pregador começa a usar de alegoria, aí você já tem que ficar esperto. Qual é o objetivo dele? Numerologia, por exemplo. Eu já vi falar, não, porque o número tal, se você ajudar com tanto, porque esse número... Muito cuidado, preste atenção. Porque no texto literal não dá, é mais difícil. Ou é difícil fazer isso. Agora, no texto alegórico, há mais possibilidade. As seitas utilizam muito de alegoria para enganar as pessoas. Tá bom? Deixa eu ver aqui se o meu programa já está aqui, porque de repente eu estou falando aqui, ninguém está me vendo, né? Deixa eu ver aqui. Opa! Deixa eu esperar só um minutinho, tá? Bom, respondida essa pergunta, tá aqui, tá funcionando. Vamos em frente. Bom, esse texto aqui, por exemplo, de Apocalipse, existem as duas correntes de interpretação. A interpretação alegórica e a interpretação literal. Aqueles que acreditam no milênio real, que vai acontecer após a grande tribulação, então, realmente, são 1000 anos que Cristo vai governar com a sua igreja o mundo. É o milênio. Mas existem aqueles, pessoas piedosas também, é um número menor. Mas existem intérpretes da Bíblia, doutores, ensinadores, homens tementes a Deus, mas que não entendem como texto literal. E nós respeitamos. Interpretam como uma alegoria, não como um número real, esses 1000 anos, por exemplo. Então, como o ICP, de novo, é uma instituição interdenominacional, e esta doutrina não envolve salvação, não envolve a salvação. Nós sabemos, o que é importante é crer que ele voltará, Jesus voltará. É isso que é importante. Agora, como será esse reino? Aí fica difícil, porque pode ser interpretado de maneira literal e de maneira alegórica. Então vamos ver o texto.
E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa seja solto por um pouco de tempo. Tá vendo esse 1000 anos? Foi eu que negritei, tá? E aqui também 1000 anos. Então aqui já apareceu 2 vezes. Nesse texto de Apocalipse, só aqui que aparece 1000 anos. Ele vai aparecer 5 vezes. Vamos aqui, olha. Agora até o 6. Então de 1 até o 6, tá? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Então, os ímpios, aqueles que não temem a Deus, é o que o texto está falando, porque a igreja já foi arrebatada, já ganhou um novo corpo. Até que os 1000 anos, olha de novo, se acabaram. Tá? Eu que negritei, tá, pessoal? Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santos aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então veja, 1, 2, 3. Olha aqui, ó, 4, 5. É a única vez que aparece de forma literal 1000 anos. Agora a pergunta, devemos interpretar esses 1000 anos como literal ou como uma alegoria, um simbolismo? A maioria dos cristãos da atualidade interpreta como 1000 anos literais. Os pentecostais, unanimidade. Os neo, mesma coisa. Os tradicionais, existe um grupo menor, não são todos, que acham que não. Mas veja que o texto fala nos traz informações literais, reais. A prisão de Satanás fala de forma literal e repete 5 vezes 1000 anos. Por isso que a maioria interpreta como uma informação literal, tá? Mas nós respeitamos também quem não interpreta desta forma. Como a maioria interpreta o milênio de forma literal, então o ensino de hoje vai ser como acontecerá, como será esse milênio, já que a maioria acredita. Quem não acredita não há o que se falar, porque se a pessoa já não acredita, então não tem o que falar, tá certo? Bom, os governos humanos. Então, nós vamos agora vamos estudar alguns aspectos deste milênio, com base agora em textos também do Antigo Testamento. Embora no Apocalipse, Novo Testamento, nós encontramos 5 vezes de forma literal 1000 anos, no Antigo Testamento fala deste milênio, mas não fala do 1000 anos. Aí é o que? É a hermenêutica. Nós vamos analisar o contexto. Como esse 1000 anos nunca aconteceu, então não tem como jogar esses 1000 anos para o pretérito, para o passado. Quem interpreta Apocalipse com uma visão preterista do passado, fica difícil esse 1000 anos, porque as características deste milênio nós não encontramos na história humana. Ora, se nós não encontramos estes textos, que também são registrados, que falam do milênio,
se aquele evento ainda não aconteceu, se aquela profecia ainda não aconteceu, nós não encontramos respaldo histórico, então logo ainda irá acontecer, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós encaixamos esses textos que eu vou apresentar neste milênio de Apocalipse, tá bom? Vamos lá. Bom, então o Salmo 72, de 8 a 11, por exemplo. Veja que interessante, embora salmos sejam classificados como livros poéticos, mas existem muitas profecias nos salmos. Muitas profecias. Por exemplo, o Salmo 22 é um salmo que profetiza a morte de Jesus. Até a nossa vida está profetizada dos crentes, dos salvos, no Salmo 22. Vale a pena ler o Salmo 22. Então é um livro poético, mas que contém profecia, tá bom? Então vamos lá. Salmo 72, versículos de 8 a 11. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele. Aí, para não pôr todo o texto, né? Aqui, os reis de Tarsos das ilhas trarão presentes, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Agora eu pergunto para você, onde encaixar esse texto profético? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Um salmo, um livro poético, mas que contém profecia. Estas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo, registradas, em que momento da história isto aconteceu? Até agora nós não encontramos em lugar nenhum da história. Logo, os teólogos, os estudantes da palavra de Deus, pessoas piedosas, que temem a Deus, que têm compromisso, colocam então este texto lá dentro do texto que nós lemos de Apocalipse. Esse fato que nós lemos aqui desse salmo se encaixa lá, porque se não aconteceu ainda, olha, todas as nações o servirão. Vamos em frente. Mudança nas condições sociais. O milênio, como um estado de existência messiânica, será o meio pelo qual as condições sociais serão drasticamente alteradas, conforme expressa no Salmo 72. Então nós vamos ter mudanças sociais, mudanças nas condições da natureza. O texto de Isaías 65 geralmente é recusado como literal. Não se aceita uma ordem natural em que não haja animais carnívoros ou predadores. A ciência biológica impede tal possibilidade, uma vez que os carnívoros e herbívoros devem coexistir dentro da cadeia alimentar. Esta posição, muitas vezes, afeta a análise teológica, levando alguns a não literalizar esse texto. Ora, como que o leão vai pastar, vai comer, ele é carnívoro, é o sistema ecológico, o sistema de alimentação, a cadeia alimentar, então. O texto fala que os animais não serão mais violentos, não serão mais carnívoros. E aí? Dentro da biologia hoje, da ciência, isso não cabe. Então aí o teólogo lê a Bíblia e fala, mas meu Deus, como é que isso pode acontecer? Então, já vai favorecer quem não interpreta de forma literal o texto. Tá vendo? Mas nós cremos que pode haver sim essa mudança. Que o sistema pode mudar totalmente nesses 1000 anos. Porque se os homens viverão mais, nós vamos chegar lá. Por que não pode haver uma mudança no comportamento desses animais? Nós estamos aqui falando de Deus.
que fez todas as coisas. Mas existe aí uma dificuldade entre os teólogos, os estudiosos, para uma interpretação literal desse texto, porque mexe até com a cadeia alimentar dos animais e nossa também. Será que nós nos tornaremos vegetarianos? Pode ser. Tá vendo? Implica isso aí no texto. Mas vamos em frente. Quer dizer, já entra pro milagre. Tá bom? Vamos em frente. Mudanças nas condições políticas entre as nações. Nós, os evangélicos, não discordamos de um governo mundial. De fato, esta seria uma proposta plausível para garantir paz completa entre as nações. Discordamos, porém, de quem terá nas mãos este governo. O ser humano atual, dentro do sistema atual, é incapaz de estabelecer um governo único que traga paz. Mas o governo do Messias é colocado como um governo de paz. O milênio será um único mundo, mas um único mundo sob a potente mão de Cristo. Então, claro que nós queremos um governo de paz. Nós torcemos pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que ela possa desenvolver um trabalho. E desenvolve um bom trabalho. Desenvolve. Qual é o objetivo da ONU? Ela surge, primeiro era Nações, agora tinha um outro nome, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que recebeu esse nome, ONU, Organização das Nações Unidas. Qual é a proposta? Para que não aconteça de novo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então a ONU, o objetivo é esse, a paz. E nós queremos a paz. Queremos eleger boas pessoas para o governo, para o presidente do país, e todos os povos querem isto. Nós desejamos isto, queremos que Israel viva em paz ali com a Palestina, e a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, enfim. Mas nós sabemos, nós que conhecemos a palavra de Deus, que isso é impossível, que isto é impossível, porque o homem é corrupto, o pecado está dentro da gente. Então a gente torce para o Brasil evitar isso, evitar aquilo, mas não tem como, o homem é problema. Então nós não confiamos, porque a Bíblia nos ensina isso aí. Mas nós queremos, nós torcemos, nós lutamos para que haja uma harmonia entre as nações, entre os países, que todos possam conviver em paz. Mas nós sabemos que isso só vai acontecer no milênio. Porque daí, quem vai governar é o Rei dos Reis. É Deus, é Jesus. Aí muda toda a história. Então é esse governo que nós esperamos. Um governo no milênio. Sabemos que agora é impossível que isso aconteça. Não somos contra, mas não tem como viabilizar isto com o homem na situação de miséria, de pecado. Não tem como, e ainda com Satanás, com seus demônios, anjos a seu serviço. Não tem como, tá bom? Mas no milênio isso será possível. E por quê? Porque Satanás será preso. Vamos em frente. Mudanças nas condições de saúde. O milênio é descrito como um tempo em que as doenças serão banidas, mesmo as mais graves. Aí tem uma citação, tá? Isaías 35, 5, 6, para você dar uma olhadinha. Em conta disso, a longevidade será grande, a ponto de quem morrer com 100 anos estará morrendo cedo. Isaías 65 e 20. Pois a vida dos homens será como a das árvores. Isaías 65 e 22. Então, tá vendo? Com a prisão de Satanás, com o homem livre desse sistema maligno, porque hoje o mundo jaz no maligno, está no maligno, tem esse domínio das trevas. Tudo vai evoluir,
a nossa saúde vai melhorar, a alimentação, ciência para desenvolver medicamentos para trazer a cura, a longevidade, tudo isso acontece no milênio, para quem acredita numa interpretação literal. Então, estes textos que estão citados aqui são encaixados lá naquele milênio de Apocalipse. Vamos em frente aqui. Mudanças para a nação de Israel. De novo, olha Israel. Quem parte para uma interpretação alegórica não faz separação entre Israel, nação hoje, e Israel e nós, igreja. É uma coisa só, é o Israel espiritual. Mas a grande maioria dos evangélicos, principalmente os evangélicos brasileiros, acreditam sim que Deus tem um plano para Israel, para o povo judeu que está lá hoje no Oriente Médio e para a igreja. São planos distintos. Então veja, durante todos esses séculos, os judeus, apesar da sua influência e capacidade, foram discriminados. Com muito custo ganharam algum reconhecimento, mas no milênio o quadro se inverterá. Será quando eles, os judeus, serão postos por cabeça e não por cauda. Deuteronômio 28 e 13. Jerusalém será a capital do mundo milenial. Será a sede mundial das nações, o centro legislativo e religioso de toda a terra. Isaías 60, de 1 até o versículo 3. Bom, Deuteronômio 28, né? Eu já vi pregador pegar esse texto, olha aí, ó. Pega um texto lá de Deuteronômio 28 e 13, que fala que, né, cabeça e não cauda, e usa para nós hoje. Mas o texto está lá no Pentateuco, Deuteronômio, é a lei. Então Moisés estava falando com aquele povo, mas pega esse texto e traz para hoje. Não, tem que ser cabeça. Até muitos da teologia da prosperidade gostam desse texto. Por quê? Não interpretam de forma literal o texto. Trazem o texto para a alegoria, traz para os dias de hoje e usam muitos de má fé para enganar as pessoas. Não estou falando que é errado interpretar esse texto, que nós somos cabeças e não caudas, trazer para hoje, para o crente. Não, não é errado. Mas qual é o objetivo de fazer isso? Eu já vi pregador usar esse texto para defender a teologia da prosperidade. Tá vendo? É problema. Mas, para quem interpreta de maneira literal, entende que esse texto é uma referência ao povo judeu, que eles irão governar, terão um trabalho especial neste milênio, ocuparão um lugar de destaque, até porque Deus escolheu o povo judeu. Eu já ensinei aqui, isso é claro na palavra de Deus, para cumprirem três coisas, não é? Mostrar a sua glória, dar ao mundo a sua palavra e o Messias. Deus tem um plano com o Israel natural, para quem interpreta de maneira literal o texto. Já quem interpreta de maneira alegórica, simbólica, não. Israel hoje é a igreja. Não tem mais essa questão daquele povo, não tem nada a ver. O pacto com eles já se encerrou. Tá bom? Vamos em frente. Mudanças quanto ao conhecimento de Deus. Há certa progressão no conhecimento de Deus dentro da história humana. Antes do surgimento de Israel na história, o conhecimento de Deus era bastante esparso. Aqui e acolá surgiam homens com o temor e conhecimento de Deus, como Enoque, Jó, Noé, entre outros.
Com Israel, o conhecimento e a vontade de Deus são reveladas a todo um povo. Com o advento do cristianismo, este conhecimento tornou-se global. Olha que bênção, né? Todo lugar os homens sabem da existência de Deus. No milênio, este conhecimento é em maior grau, não só em quantidade, mas também em qualidade, uma vez que, de alguma forma, ele estará presente. Então veja, quando nós vemos antes de Abraão, aqueles povos cananeus, jebuseus, amorreus, os assírios, os que viviam lá na região da Babilônia, os babilônicos, enfim, todos idólatras, né? Baal, Dacon, Marduk, enfim, semíremes, deusas e deuses. Com a chamada de Abraão, chega lá até Moisés, Deus revela a Moisés a sua palavra, os 10 mandamentos, então a nação vai desenvolver, Deus usa a nação de Israel para escrever a sua palavra. Veja que dos escritores da Bíblia, só um não era judeu, Lucas, o médico amado. E aí, com o cristianismo, o evangelho, a palavra de Deus, se espalhou para todos os lugares. Hoje, estas leis que nós temos na Constituição, mesmo na ONU, são cristãs. Por exemplo, não tem mais escravidão, o direito das mulheres, olha só, a igualdade entre gêneros, a tortura, todo ser humano tem direito a um advogado, mesmo preso precisa ser bem tratado pelo Estado. Tudo isso é cristianismo. Todas estas leis é onde predomina o cristianismo. Independente aí de ser evangélico, de ser católico, independente, a influência da palavra de Deus nos povos. Veja os direitos do homem. Tudo isto é o cristianismo que trouxe. Então ele se espalhou, né? Quer dizer, a quantidade está espalhado por todo o mundo. Claro que tem uma parte ainda que não chegou ainda, mas são leis, a lei do amor, ela atinge todo mundo, do respeito ao próximo, né? Amar a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar o próximo. Então tudo isto, ela influenciou a sociedade, o direito, as constituições das nações. Veja, por exemplo, o nosso país é um país cristão. Temos muita coisa errada, mas mesmo assim é um país abençoado por Deus. A gente convive várias culturas diferentes, mas nós vivemos na paz. Outras nações, enfim. Agora, no milênio, aí com Cristo governando, aí nós teremos qualidade do Evangelho. Qualidade. Porque hoje, veja, o Brasil, por exemplo, nós temos 22% de evangélicos, não é isso? 65% de católicos e tem outros, enfim. Mas a verdade é que não tem qualidade. Se você pegar, poxa vida, mas o país tem 40 milhões de evangélicos. A ética católica, ela muitas vezes é até mais rígida do que a ética evangélica, o comportamento. É que o povo não obedece. Eu estou falando de comportamento social, tá? Não estou falando de doutrina agora, comportamento social. Veja que os católicos que seguem a sua fé são pessoas de bem, pessoas piedosas. Assim como tem também evangélicos que só têm o nome de evangélico. Nunca teve compromisso com as coisas de Deus. Mas essa influência, você começa a perceber hoje
Eu estava observando outro dia uma música secular do Rio, um pagode, mas a letra tinha tudo a ver com a Bíblia. Na letra, aquele cantor de pagode, né, que é quase igual um samba, ele falava de Moisés, falava da fé, do Mar Vermelho. O que é isso? É influência. Então o evangelho ele vai influenciando todo mundo, ele é poder. Só que no milênio será um evangelho com qualidade. Hoje tem qualidade, mas ainda temos problemas para resolver no nosso meio, inclusive, tá bom? É isso que o texto está falando. Bom, o juízo final é a eternidade. Vamos em frente. Então, a eternidade. Atos 17, 31. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, aqui está falando o quê? Quem vai julgar? Jesus, né? Olha, ressuscitando dentre os mortos. Então, Jesus, que age hoje como nosso advogado, ele será juiz. Ele nasceu, herdou de Maria a natureza humana, foi tentado em tudo, mas não pecou. Então ele é justo. E conviveu na sociedade humana. Ele sabe a nossa situação. Ele esteve aqui. Então ele é que vai julgar. Então aí entra aquela pergunta que o irmão fez aqui. E o índio? E lá, aquela tribo lá da África que não ouviu, vamos deixar o justo juiz julgar? Nós fomos chamados para anunciar o reino. Nós representamos, nós estamos como porta-voz do reino aqui na terra. Não como juízes. Nós levamos a mensagem do evangelho. Agora, cada caso é com o justo juiz. Ele é que vai julgar, tá bom? Bom, aí nós temos na questão dos perdidos, né, que serão ressuscitados no juízo final, depois do milênio, segundo este ensino, a questão do universalismo. Então, o que ensina essa doutrina? Que todos serão salvos. Aí nós lá não encontramos respaldo bíblico. Portanto, nós consideramos como uma heresia. Todos serão salvos. Não tem sentido, nós não encontramos isso na Bíblia. Então, esses intérpretes pegam esses textos que nós lemos aqui, que fala do milênio, enfim, e falam, não, o homem está melhorando, vai chegar uma hora que está tudo resolvido. Universalismo. Todos serão salvos. Nós já entendemos como heresia, porque não tem apoio bíblico essa doutrina. Inferno temporário seria como o purgatório da Igreja Católica. Não, a pessoa vai pro inferno, para Geena, fica lá um tempo, depois sai de lá. Também não tem respaldo bíblico. Então também fica difícil concordar com o inferno temporário. Ah, mas Deus é misericórdia, ele é misericórdia, mas ele é justo. E também não mente, porque ele é perfeito, ele é santo. Então eu não posso defender o que eu acho. Eu não estou aqui para ensinar para vocês o que eu acho. Eu estou aqui como ensinador da palavra de Deus. Ainda que eu não entenda. Mas eu tenho que ensinar a palavra. Porque se eu for achar o que eu acho, aí eu vou praticar aquilo que as seitas praticam. Desenvolve uma doutrina, um ensinamento e tenta encaixá-lo na Bíblia. É que nem a pessoa quando quer defender a poligamia. O homem tem ter mais de uma mulher. Aí ele vai lá no Antigo Testamento, pega um monte de referência e fala, olha, tá vendo? Olha, exegese. E nós precisamos praticar a exegese. Ou tem um texto que depende da Bíblia inteira. Então, inferno temporário
Não tem base bíblica. Não tem. Ah, mas Deus... Não, mas eu... Aí é com Deus. Eu estou falando do que a Bíblia ensina. E o aniquilacionismo. Aniquilacionismo é o que ensinam as testemunhas de Jeová. Que o ímpio deixará de existir, nunca mais vai existir. Será aniquilado. Uma doutrina também que não tem base bíblica. Diz a história que isso é documentado, que o Charles Taze Russell, fundador do movimento As Testemunhas de Jeová, foi discutir essa doutrina com um ateu, o ateu o convenceu, a partir daquele dia ele deixou de crer. E ele falava abertamente, nós temos essa literatura, e na nossa apostila, na série apologética, ele falando, não adianta vir com história do inferno para mim, eu não acredito, ponto, acabou. Nem mostrando na Bíblia, nem provando na Bíblia, eu não acredito. Ele deixou de acreditar, ele já é com pressuposto. Então fica difícil. Então essa doutrina também, nós não concordamos com ela. Deixa eu ir para a próxima aqui. Bem, Mateus 10 e 28, né? Palavra de Jesus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Foi Jesus que disse. Deixa eu voltar aqui. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E aí, interpreta de forma literal ou alegórica? O diabo que vem causando mal para a sociedade, desde lá do jardim até agora, tantas coisas terríveis acontecendo no mundo, e aí? Como interpretar esse texto? Literal ou alegórico? Porque tem gente que acha que até o diabo vai ser perdoado. Vamos lá, próximo texto. Bom, destino final dos salvos, o estado eterno. Com certeza gostaríamos de uma descrição mais pormenorizada a respeito do mundo vindouro, mas não podemos ir além do que está escrito. Aí colocamos aqui uma citação, né, na primeira carta aos Coríntios 4 e 6. Certamente será um estado de existência excessivamente diferente e contrastante com o atual. Aí citamos aqui a primeira carta aos Coríntios. Olha que texto bonito, 2 versos 9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Olha aí. E aí, vamos interpretar literal ou não? Não, Deus preparou. Coisas que nós não conseguimos nem imaginar. Foge da nossa mente e não consegue entender. É isso que o texto está falando. Como será? Bom, universo sem morte. A morte foi lançada no lago de fogo. Apocalipse 20, 14. Nenhum cristão teve experiência de viver em um universo sem morte. Este estado do universo em si será uma condição que só existiu antes da queda adâmica, ou mesmo da queda de Satanás. Esse estado. Aí, deixa eu já concluir aqui. Um novo céu, uma nova terra, habitará a justiça, está na segunda carta de Pedro 3 e 13, a justiça eterna, Daniel 9, 24, o pecado como esta condição atual de existência terá sido banido do universo e os seus desajustes e distorções não mais estarão presentes. Como Satanás foi lançado no lago de fogo, passaremos então a viver um universo onde não existe mais a presença de um agente sedutor, de um ser oponente. Então, no milênio ainda haverá pecado. Porque o pecado, nós já aprendemos lá em Hamartiologia,
Está dentro da gente. Se falar que não peca é mentiroso. Só que não tem esse agente, esse sedutor, esse tentador, esse domínio das trevas. Não existe mais. Isso no milênio. Agora a igreja não peca mais, porque recebeu um corpo glorificado, sem pecado. Um corpo incorruptível. Mas aí, depois que Satanás será lançado definitivamente junto com os ímpios e aqueles que não temem a Deus no lago de fogo, na geena, ficarão lá eternamente, segundo a palavra de Deus, aí não tem mais o pecado, não existe mais o mal. O mal deixa de existir. Por isso que é maravilhoso. Então o irmão falou aqui, forçação de barra. Se nós não cremos nisso, então Paulo fala que nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós não cremos nas promessas de Deus, então não tem sentido nem a aula que eu estou ministrando aqui, se nós não temos esperança, né? Mesmo que não creia no milênio, mas não tem como o crente não crer numa vida eterna, não crer numa salvação eterna. É disso que esse livro trata. É disso, da nossa redenção. Aí entra a fé em ação. Bem, universo onde Deus é tudo em todos. A ideia maniqueísta, taoísta, de equilíbrio entre o bem e o mal, luz e treva, é excluída das Escrituras. O estado perfeito não é um estado em que o positivo e o negativo estejam igualmente dosados no universo, mas um estado em que Deus é tudo em todos. Aí tem referência, Deus é luz e não há treva, não há nele treva alguma. Primeira carta de João 1:5. E para concluir, Lucas 21, verso 28. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olha que milagre, que bênção. Irmãos, não podemos ir além do que o texto diz. Quem pediu a apostila, eu enviei sem custo algum. Pode continuar pedindo que eu envie essa apostila. É claro, tem mais informações detalhadas, tem até um questionário. Mas você vai ver que a gente fica sempre aí, a gente não vai além. Respeitamos outras interpretações. Eu disse aqui que usar esse tempo para falar dessa, que ela é mais comum, principalmente na igreja brasileira, nos evangélicos brasileiros. Tá bom? Mas quem não crê também, sem problema algum. Tem gente que acha que esse milênio não é literal, tá bom? É a minoria, mas tem. Vocês viram que tem uma coisinha aqui em cima agora? É aqui, né? Olha aí, ó. Olha que chique, QR Code. Se você encostar a câmera do seu celular aí, você vai direto para o nosso site. Olha que legal. Vai direto lá, você vê os nossos cursos, tá tudo lá. Vai direto para a nossa loja, tá? Então pusemos aí, porque tem gente que, né, a praticidade. Outro dia o irmão estava assistindo na TV, ele jogou no YouTube, a TV dele dá para ver. E aí é smart, né? Aí você encosta o celular aí para fazer um teste para ver se está funcionando, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui que horas são. Olha só. Então, quinta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos trabalhar com doutrina da igreja, eclesiologia. O que nós vamos estudar nessa matéria? Nós vamos entender por que eu sou igreja, igreja individual, igreja como corpo místico de Cristo, igreja como denominação, igreja que tem um CNPJ. Nós vamos entender o que é essa igreja. Igreja congregando. Nós vamos entender também e aprender quais são as ordenanças da igreja, a questão do batismo, será que só é salvo quem é batizado? A questão da ceia do Senhor, a questão da contribuição, né? O pessoal discute, a questão do dízimo, da oferta, vamos trabalhar esse assunto, porque tem igreja que tem por tradição dizimar, tem igreja que não, então vamos ver essa questão, a hierarquia eclesiástica. Aí entra até a questão de pastor, bispo, e hoje tem até apóstolo. Nós vamos discutir essa nomenclatura, como que surge essa hierarquia na igreja. Nós vamos ver na Bíblia. O que mais? O papel da igreja.
Qual é o papel da igreja? Por que nós congregamos? Então, tudo nesta matéria. Eclesiologia. Vale a pena, hein? Começa quinta-feira que vem, tá bom? Por partes. Aí também eu libero o material para vocês, tá bom, pessoal? Então já mostrei aí para vocês aí, né, o QR Code agora, olha que chique. Pô, chegou com o celularzinho lá, já vai direto para o site, para a loja, tá bom? Faz um teste aí, depois manda se tá tudo... Ah, não esquece de dar um joinha aí, hein? Dá um likezinho aí, um joinha para animar o professor. Se não concordou também não tem problema, tá? A gente tá aqui aprendendo, estudando, tranquilão. Então nós encerramos essa matéria hoje. Quem quiser a apostila, teologia@cp.com.br, tá aí. Coloca lá, olha, eu quero a apostila de escatologia, da matéria que nós tratamos. Eu envio ela completinha para você, tá bom? Se você não é inscrito no canal, faça a inscrição. Faz a inscrição aí, não custa nada e já dá um toque no sininho, porque todo dia eu subo uma aula. Eu já envio para você. Só de terça para quarta que eu coloco a aula de hoje e amanhã. Dou uma acertada nela e coloco ela lá, dou uma editada, né? Tiro os comentários. O que mais? Membro do canal. O membro do canal tem direito a uma matéria do curso todo mês. Eu envio pelo e-mail, em PDF, e vai formar aí o curso completo. E é uma taxinha de R$ 2,99, gente. R$ 2,99 para quem quer ser membro como básico. Acho que é R$ 4,99 quem quer ser membro como médio e 14, alguma coisinha, para quem quer ser membro como bacharel. Vai formar o curso inteiro em PDF. Abre um arquivinho e vai salvando lá, tá bom? Dá uma olhadinha sem compromisso. E esses recursos, parece pouquinho, mas muitas pessoas contribuindo, a gente melhora o equipamento. Esse equipamento novo, iluminação, cam nova, microfone, tudo isso aí, foram vocês que me ajudaram. Né? Vocês que me ajudaram. Veja que já estamos com mais de 720 aulas aí distribuídas para vocês. Tem o playlist de todas as matérias do curso básico e agora até do médio. Tem hebraico também, para quem quer aprender, ter noção de hebraico. Tá tudo aí para vocês. Então me ajude a divulgar. Faz uma lista no WhatsApp. Quando eu enviar o link para você, pegue o link, cole lá e já distribua. Estará evangelizando também. Fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da gloriosa palavra de Deus, tá bom? Bom, gente, tô indo embora. Dá até dó de ir embora, né? Eu já estourei o horário, 10 minutos. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.